Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, meus amores! Está no ar mais um Stories na TV, aqui na sua TV Metrópole. E eu, Mariana Duol, estou trazendo hoje um assunto que toda mulher vai amar: cirurgia plástica, estética corporal, facial, as maiores tecnologias que há para colágeno. Vixe, muita coisa, gente. Sabe com quem estou aqui? Dr. Douglas Macedo. Seja bem-vindo. Antes dele se apresentar, eu vou dizer que ele é um grande cirurgião por estar na equipe do Dr. Valderi Vieira, também lá na Aesthetic Class. Então, gente, eu confio assim plenamente, né? Seja bem-vindo, primeiramente, né? Muito e fala aí obrigado. um pouquinho do teu currículo. Como foi que, tipo, onde tu se formou, tudo direitinho pro pessoal que está em casa te conhecer. Não, me formei pelo IJF, né, em cirurgia plástica, assim como o Dr. Valderi também foi lá. E depois fiz um ano de especialização em cosmiatria, que é a ciência de manter a juventude, manter-se bela, que fiz lá em São Paulo, no Instituto Boggio. E hoje estou atendendo lá na Aesthetic Class também, junto com o Dr. Valderi. E é isso, né? Olha aí que bacana, viu, gente? Então ele tem muita coisa para falar. Foi residente do Valderi, não foi? Foi residente dele. Dele, olha aí. Então ele com certeza ele aprendeu com o melhor aqui em Fortaleza, né? E aí a primeira coisa que a gente vai falar, hoje cirurgia plástica estética é uma coisa que toda mulher, e os homens também, né? Eu vou dizer mulher porque o público maior é mulher. Os homens também estão aderindo também a essa parte da estética facial, corporal, sempre querendo ser mais jovens. Como é que está assim, a questão do teu público? O que você acha? Assim, o público está crescendo? Como é que é? Apesar das redes sociais não serem uma coisa tão nova, né? Mas o que a gente tem percebido é que nesses últimos anos, talvez por essa exposição maior que esses homens têm nas redes sociais, eles têm procurado cada vez mais procedimentos estéticos, né? Tanto para ficarem melhor, se sentirem melhor, como também para se apresentarem melhor, né? E a gente tem percebido cada vez mais, tanto para tratamentos de cosmiatria, de manter a beleza, como também para cirurgias no geral. Cada vez mais eles estão procurando procedimentos de prótese, de peitoral, prótese de panturrilha. Prótese também? Sim, olha aí, sim, tem bastante. Hoje, a gente tende a utilizar mais enxerto de gordura, mas tem pacientes que não tem gordura suficiente para a gente fazer esse enxerto, a gente acaba lançando mão da prótese. Mas sim, os homens estão cada vez mais procurando, e de todas as idades. Cada um com seu perfil de essa parte é cirurgia. bem interessante que tu falou, a questão do enxerto de gordura. É verdade que assim, o pessoal pergunta muito, é verdade que com o tempo, quando você enxerta a gordura, ela pode diminuir ou sair do corpo? Sim, na verdade, quando você faz um enxerto de gordura, você está tirando aquela gordura de um lugar onde ela tinha nutriente, tinha tudo, e está colocando no outro lugar onde ela ainda vai ter que buscar esses nutrientes. Então, até essa gordura ela ser sedimentada, ela se armazenar de uma forma que ela consiga sobreviver, você acaba perdendo de 30% a 40% do volume que você enxertou. É por isso que sempre que a gente faz algum enxerto de gordura, a gente faz para mais, para poder a gente conseguir um volume já pensando nessa perda que ela vai ter no futuro. Tem algum, assim, posso dizer, um tempo mais ou menos que ela fica no corpo, diferente que, por exemplo, o preenchimento normalmente ele demora o quê? Um ano mais ou menos? O preenchimento, dependendo do tipo produto, de ácido né? hialurônico, se você usou o ácido hialurônico, ele vai ter uma duração de 12 a 18 meses, né? Já a gordura não. Quando eu falo que ela vai ser reduzida de 30% a 40%, isso já acontece no primeiro ano. Depois, uma vez ela pegando, né, dando certo, né? tomando a forma, uma vez ela tomando a forma, ela não vai sumir mais. Ela só vai sumir assim como toda outra gordura do corpo.
né? Se você emagrecer, ela vai diminuir. Se você engordar, ela vai aumentar. Então, assim, ela vai funcionar como qualquer outra gordura do corpo, né? Mas o que eu falo do enxerto é que o planejamento tem que ser já considerando esses 30% a 40% que vai ser perdido. Mas depois disso, ela vai acompanhar a variação de peso da pessoa. E hoje a gente tem muita tecnologia para a parte de estimulação de colágeno. Você, na sua opinião, doutor Douglas, o que você tem assim, de mais de primeira ponta de tecnologia que você trabalha hoje com a parte de estimulação de colágeno, preenchimento, que querendo ou não deixa a mulher, o homem, né, deixa a pessoa mais nova, mais jovem, que é isso que todo mundo hoje em dia busca isso, né? Essa questão do colágeno, que é o que está em alta. Cada vez mais estão aparecendo tecnologias para poder buscar essa manutenção do colágeno que a gente perde. A partir dos 25 anos, a gente tende a perder 1% de colágeno por ano, né? E a gente tem que buscar esse colágeno porque é isso que vai manter a pele mais firme, a pele mais bonita. E para isso existe uma infinidade de tecnologias. Lá na clínica, a gente tem quase todas. Na verdade, para não dizer quase, a gente tem todas, só que a gente escolheu algumas vertentes que a gente confia mais e que a gente acha mais adequada para tratar. Agora, você pergunta qual é a melhor, eu acho que não tem. Eu acho que tudo quando você pensa em estímulo de colágeno, você tem que pensar em associação. Quanto mais você associar, mais colágeno você vai produzir, né? E uma que eu gosto muito é o bioestimulador injetável de colágeno associado com ultrassom microfocado, que eu acho que isso aí é o que tem o maior potencial de gerar colágeno. Mas existem outras tecnologias que, além de produzir colágeno, ainda dão essa retração de pele, que a gente vai ter a radiofrequência microagulhada, para não falar em marcas, né? A radiofrequência microagulhada. Mas se quiser falar, pode falar, não tem a problema. A mais popular é o Morpheus, né? Que a gente tem lá na clínica. Que eu já fiz, e fiz com o Dr. Valderi, né? Tu estava no dia, eu acho, né? Acho que sim. Fiz até sem anestesia, né? Foi sim. Aí a gente tem endolaser, que o endolaser ele também vai ter tanto a retração de pele como o estímulo tardio de colágeno. A gente tem o próprio radiofrequência bipolar, que seria o body tight, e por aí vai, né? Acho que também depende muito assim, da questão de paciente para paciente, né? Isso, a gente tem que analisar bem o que o paciente deseja e qual é a principal coisa que incomoda ele. Porque, às vezes, ele está mais interessado numa retração de pele do que na qualidade de pele. Embora a gente saiba que o que mais chama a atenção é a qualidade, né? Se a gente der uma boa qualidade de pele, às vezes a flacidez ela fica um pouco mais secundária, porque você vai ver ela mais a palpação, mais no tato, né? Mas se fosse para escolher, eu começaria pelo bioestímulo com ultrassom microfocado, que eu acho que é o que dá um resultado mais... A partir de quantos anos é indicado já? A partir de 25 anos você já tem indicação de fazer alguma coisa. Aí isso aí a gente vai analisar de acordo com a sua flacidez. Tem pessoas com 25 anos que têm a pele firme, mas tem pessoas com 25 anos que já peguei lá no consultório, que tinha uma flacidez muito acentuada. Isso acontece por conta que as gerações mais jovens têm cada vez se alimentado pior, né? Então, assim, acaba que essa desnutrição não é você está gordo ou você está mal que mostra que você está nutrido, é a qualidade do que você come. Então, essa alimentação ruim tem trazido essa perda de colágeno e essa flacidez aumentada mesmo na população mais jovem. Então, no momento que você se sentir incomodada com a sua pele, com o seu rosto, acho que esse é o momento de você procurar. Eu tenho muito essa frase, você é o que você come, isso é um fato. E assim, é para todas as áreas, né? Porque eu acho que a alimentação, ela influencia em tudo, no corpo todo, é incrível. Desde a produção de colágeno, até mesmo se for pensar em fazer uma cirurgia, a própria cicatrização, ela vai depender muito do seu estado nutricional, né? Se a paciente estiver desnutrida, às vezes a cirurgia vai ser até contraindicada por conta disso, né? Então, a alimentação é muito importante. É isso aí. E a gente tem também aquela questão do lifting facial, que também está muito em alta, né? Já tem um tempo. As pessoas gostam muito de fazer o lifting facial. Hoje o lifting, ele diz, tem um nomezinho que fala que é bem comercial, que é mais marketing, mas é a mesma coisa? Tem Deep Plane, tem Lift Light. Acho que é Lift Light. É porque às vezes muda, né? Muda um pouquinho do nome para gerar o marketing, mas que na verdade é a mesma coisa. Não. São técnicas diferentes para tentar buscar um mesmo resultado, né? Umas mais invasivas e outras menos invasivas. E isso vai interferir um pouco no resultado a longo prazo, mas depende muito também do que o paciente deseja,
né? Se ele está disposto a se operar a cada 6 anos, mas com um tempo de recuperação menor, tem o Lift Light, que foi uma técnica criada até por um cearense, que é o Dr. Isaac, né, que criou essa técnica, e ela é bem aceitável se o paciente souber das limitações que ela pode trazer, mas também da recuperação, que é bem mais rápida. Já o Deep Plane, que seria já o outro polo, é uma técnica bem mais profunda, onde você vai tratar todos os tecidos, desde a parte mais profunda até a parte mais superficial, dando um resultado mais prolongado, contudo o tempo de recuperação é bem maior. Porque pega a musculatura também, né? Porque você vai tratar desde a parte lá da fáscia mais profunda, mesmo onde já estão os nervos, até lá em cima. E tem o intermediário, que seria o Raiz-Mas, que seriam as outras técnicas que já eram realizadas antes. Eu vou depois mandar aquele, né, me autoavaliar, quer dizer, me avaliar aqui, ver se eu já estou precisando disso. Porque a gente vai chegando nos 40, doutor Douglas, meu Deus, aparece tudo, é flacidez, é hormônio, é tanta da coisa que só Jesus na causa. Mas aí, quando fazer o lifting? Pronto, é uma pergunta que eu já estou fazendo para mim aqui, ó. Se você já percebe uma queda muito acentuada da sua face, se já tem uma flacidez de moderada a grave, que isso a gente vai avaliar durante... Por isso que a avaliação é importante. Porque, eu vou fazer um bioestimulador injetável, vou fazer um lifting. A pessoa às vezes chega pedindo, mas assim, será que era o mais interessante para ela fazer? Então, se você tem uma flacidez mais leve, eu acredito que você possa postergar esse lifting para fazer numa idade mais avançada e tentar outras tecnologias para poder você resolver esse problema, visto que é uma coisa que é mais temporária. Mas se você já tem uma flacidez moderada a grave, por que não fazer o lift logo, deixar numa qualidade boa e depois você fazer as outras tecnologias para manter o resultado da cirurgia? Eu acho que é uma opção boa também. Então varia muito do que o paciente quer. Às vezes, não quero fazer agora, mas você pretende fazer daqui a 5 anos? Pretendo. Então, talvez seja melhor esperar. Uma dúvida que, assim, que todo mundo fala quando tem postagem, a Sandy vai fazer 42 anos, né? E se botar a mãe dela do lado também, é a mesma idade, praticamente. Você acha que ela faz o quê para ter aquela pele, para ser tão jovem? Quando a gente pensa em jovialidade, em manter a aparência jovem, a gente pensa muito nesses tratamentos, né? Bioestímulo de colágeno e tudo, mas isso já é uma coisa que já vem na frente, né? Já é um passo à frente. Para eu pensar em fazer um bioestímulo de colágeno e quero manter minha juventude, eu tenho que primeiro partir do básico, que é a prevenção. Sim. Então, se eu quero ter uma aparência mais jovem por muito tempo, eu tenho que, desde a idade mais precoce, já começar a pensar em filtro solar, começar a pensar na dieta também, que com a dieta mais balanceada, né? A gente evita, diminui a produção de radical livre, diminui o envelhecimento cutâneo, o fotodano, né, do sol, ele vai envelhecer a pele mais cedo. Então, se você fizer todo esse cuidado de prevenção, o skincare que você pode ficar fazendo em casa, tudo isso é um ponto já a mais que você vai ter para manter-se jovem. E o colágeno, ele seria um fator adicional. Você acha, assim, na sua opinião, que o skincare realmente funciona? Com certeza, com certeza. O skincare, quando bem feito e realizado de forma rotineira, né, como se fosse... Todo mundo tem que ter a sua rotina de skincare. Seja um homem que passe um hidratante e um filtro solar quando vai sair, seja uma mulher que já usa muito mais coisas, por conta da maquiagem e tudo. Mas sim, todo mundo tem que fazer skincare se quiser manter a pele boa. Se não, aí pode ficar no sol sem nada, que aí ele vai ver como vai ficar. Tem uma pergunta que veio no Instagram, inclusive, perguntando sobre aqueles eletroportáteis de microfocado que você estava falando, esses que são vendidos aí pela internet. Funciona ou não funciona? É uma pergunta que o pessoal está perguntando muito no Instagram. Eu não tenho know-how para dizer, não tenho vivência para dizer se funciona ou não funciona. Agora, se você pensar no que o ultrassom microfocado propriamente dito faz e você usar isso de forma indiscriminada, você vai acabar tendo um resultado que possa não ser tão bom. E quando eu digo um resultado que pode não ser tão bom, eu estou falando de complicações, porque o ultrassom microfocado ele pode dar lesão de nervo, ele pode dar várias alterações que, se ele não for utilizado da maneira correta, pode dar coisa até irreversível. Lesão de nervo? Eu não sabia, não. Até irreversível.
nós temos nervos superficiais que nós temos que evitar quando a gente vai fazer ultrassom microfocado. Se por algum acaso a pessoa ficar passando em cima desse nervo, ela pode ter uma lesão até mesmo irreversível e ficar com paralisia da face. Olha aí, gente. Então, para quem estava perguntando, fez essa pergunta aí, já presta atenção, você de casa. É bom sempre duvidar, na verdade, né? Produtos que não tem, a gente não sabe nem a procedência, isso no geral, né? Mas tenho que perguntar o que o povo está querendo saber. E sobre mamoplastia e abdominoplastia, que é também o que mais também vem perguntando sobre quando fazer, quem é que pode fazer, como é que você avalia? O fato de quando fazer, isso já é uma coisa muito pessoal. Eu acho que toda pessoa, quando é que eu posso operar? Você deve operar quando você estiver se sentindo incomodada. Se uma pessoa tem um abdômen um pouco maior, se ela tem uma mama um pouco com uma pitose, mas ela não se sente incomodada, ela está saudável ali na vida dela, com tudo bem, não tem por que a gente operar, até porque ela vai estar feliz do jeito que ela está. Mas se uma coisa está lhe incomodando, eu acho que não tem idade, não tem hora, já é um indício para você procurar uma orientação e já pensar na cirurgia. Mas, pensando assim, em coisas que limitam a operar, né? Geralmente as pessoas que mais procuram a cirurgia de abdômen e mama são geralmente mulheres que tiveram já suas gestações, já definiram sua prole, né? Não pretendem engravidar mais, e aí elas querem ter o corpo que elas, pelo menos parecido com o que elas tinham antes, ou até melhor às vezes, que às vezes as pessoas não conseguem esse resultado sem a cirurgia. E pensando nisso, a gente pede que passe pelo menos uns 6 meses depois da gestação, principalmente pelo menos 3 meses após a amamentação, que aí a gente pode pensar tanto na cirurgia do abdômen quanto na da mama. Já aconteceu de você pegar, por exemplo, uma paciente que acabou de operar e ela engravidar com pouco tempo de abdômen? Ou de lipo também, mas abdômen é porque é mais invasivo, né? Por incrível que pareça, sim, né? Às vezes a gravidez ela não é planejada, né? Eu tive uma paciente que eu operei ela de abdômen, e fiz uma abdominoplastia nela. Depois de 6 meses ela voltou pra gente operar a mama, a gente operou a mama dela. Ela ficou com um corpinho bem, bem bonito mesmo, mas com 3 meses ela teve um descuido e engravidou. Aí ainda não voltou para eu ver como e aí como é que acontece isso? Porque vai esticando a pele e aquela pele já está no limite praticamente, né? O que acontece é que quando a gente já fez um estiramento dessa pele, quando a gente causa um novo estiramento pela gestação, o que pode acontecer isso favorece o aparecimento de estrias, principalmente, né? Algumas pessoas têm medo de quebrar alguma coisa, rasgar, não rasga, né? Eu pensei logo nisso, não rasga. Vai ter pode aumentar a incidência de estrias e também ter uma nova flacidez. Ela perdeu o resultado que ela teve. Da mesma forma na mama, né? Não é que vai ter algum problema, mas ela pode perder o resultado da cirurgia. Ou ficar pior. Pior que você diz antes da cirurgia? Não, acho que não? Assim, dependendo do grau... todo paciente tem que ser analisado caso a caso. Eu já peguei pacientes que engravidaram e conseguiram manter o resultado de uma abdominoplastia. A mama já é mais difícil manter depois da gestação. Ela geralmente sempre fica um pouco mais flácida porque ela distende durante a gravidez e depois, mesmo que ela recupere depois, a mama tende a dar uma caída. O abdômen eu já peguei, da mesma forma que eu peguei pacientes que tiveram resultados ruins, já peguei pacientes que conseguiram manter o resultado mesmo depois da gestação. E mesmo com a diástase, porque você refaz a diástase. Isso, a gente refaz a diástase dos retos, mas não quer dizer que ela vá se alargar de novo. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de cada paciente, do tamanho da barriga que ficou também. Engraçado, quando eu engravidei do Pietro, eu aumentei 6 quilos na minha gravidez. Agora também eu treinei com o menino na barriga até um dia antes de ter ele, né? A minha barriga era eu não criei uma estria. Era bem pequenininha a minha barriga, gente. Tem até lá no meu Instagram. Quem me acompanha há muito tempo vê lá. Era bem pequenininha minha barriga. Não chegou a ter nenhuma estria. Eu tenho pacientes que já tiveram 3 gestações, mas, da mesma forma, praticavam atividade física com frequência. Elas nunca tiveram um corpo mais cheinho, sempre foram mais atléticas. E ela voltou para operar a mama.
a barriga estava lá impecável. Com 3 gestações. Então, como se não tivesse Engraçado, né? tido nenhum filho. O que será isso? Será que é a atividade física mesmo? Eu acredito que que o fato de... Depende também do tanto que essa barriga vai distender. As pessoas que são mais atléticas, ela tem uma musculatura mais forte já, por si só. Então, o grau de distensão também é delimitado por conta dessa força muscular. Pacientes que têm um abdômen mais flácido, durante a gestação, esse abdômen está mais propenso a se distender, porque ele não tem tanta força para segurar. Então, acredito que nas pacientes que são mais atletas, elas vão ter uma capacidade de distensão menor do abdômen. Aí isso pode proteger elas contra uma diástase ou uma flacidez. Tu faz realmente sentido mesmo. Eu lembro que quando eu fui descobrir minha gravidez, eu já estava com 3 meses praticamente. E 3 para 4. Minha barriga praticamente não aparecia. Tanto que eu fiquei, meu Deus do céu, e eu tomando suplemento, tomando pré-treino, sem saber que estava grávida. E os meus enjoos pensando que era do suplemento que eu estava tomando. Era nada, era minha gravidez. Meninoma, né? Era, tipo nesse nível aí. E a questão das cicatrizes também. Hoje também já tem muita coisa, né, que tipo, diminui a cicatriz, que antigamente não. Antigamente as abdômenes era bem marcada, né? O pessoal já via logo que era abdominoplastia. Como antes a gente não tinha tanta tecnologia de retração de pele, a gente acabava tendo que corrigir essa flacidez, tentar corrigir essa flacidez, que a gente não conseguia corrigir 100%, com o estiramento do tecido. À medida que a gente foi tendo essas tecnologias para retração, a gente pode tirar aquele excesso que realmente não resolveria com a tecnologia e lançar mão da tecnologia para poder corrigir as partes que a gente forçava a barra na cicatriz. Então, acaba que essa cicatriz ela fica realmente mais reduzida, mas tem pacientes que a gente vai conseguir fazer com a cicatriz menor e tem aqueles pacientes que não tem jeito, a gente vai ter que deixar uma cicatriz um pouco maior. É a questão da mini abdômen e a abdômen total? Tem várias vanguardas. O mini abdômen ainda você pode fazer, mas as indicações dele elas são muito reduzidas. Para você fazer um mini abdômen, você tem que ter um excesso de pele predominante no abdômen inferior. O abdômen superior, que seria o abdômen acima do umbigo, ele não pode ter tanta flacidez, que isso já teria daria um resultado mais inestético. Então, assim, se fosse para eu escolher entre 2 cirurgias que eu pudesse usar, eu escolheria o abdômen tradicional, sem ser o mini abdômen, para aquelas que têm mais flacidez, e escolheria a Mila, né, que é uma técnica mais moderna, para corrigir aquelas pacientes que não têm tanta flacidez, mas têm diástase. Né? Porque muitas vezes você não fica com a flacidez, como eu falei que essa minha amiga que foi lá na clínica... A paciente, né? A paciente que teve 3 gestações. Ela não tem flacidez abdominal de forma nenhuma. Tinha a diástase. A diástase eu não consegui papar, mas também ela não se queixava. Mas pode ser que ela tenha. Aí nessas pacientes que engravidaram, que tem uma diástase, mas não tem excesso de pele, a Mila é uma ótima opção, que a gente consegue resolver essa diástase de forma minimamente invasiva, com apenas 2 entradinhas ou 3 das cânulas e fazer isso tudo por vídeo. Né? Olha aí, por vídeo. A gente corrige essa diástase por vídeo e a cicatriz fica mínima, escondida ali na virilha. Olha aí, e aí 2 pontinhos. Já dá a famosa cintura, né? Porque também a cintura bastante. Falar em cintura, eu fiquei super empolgada, assim, no sentido de... Não para fazer, gente, que eu não tenho coragem. Mas tá muito também alta essa questão da cirurgia de cintura, de tirar as costelas, né? Vocês estão fazendo lá também? A gente faz lá também. A cirurgia não é bem tirar as costelas. A gente causa uma fratura controlada dessa costela e a gente reposiciona ela para uma forma que seja mais estética, que dê uma cintura mais aparente. Né? E quais são as indicações para fazer essa cirurgia? Pessoas que já naturalmente já têm aquele perfil mais quadrado, né? Ela não tem a cintura, né? Ou pessoas que tinham cintura antes, mas durante a gestação, por essa distensão que o útero causa, essas costelas acabaram se separando e você, fazendo uma fratura controlada nessa costela e reposicionando ela no pós-operatório, você acaba dando uma cintura para essa paciente que não tinha antes da cirurgia. São as 2 últimas costelas flutuantes? Isso. Aí normalmente são as 2 últimas ou só uma? Depende? Aí depende do quanto você quer dar de cintura para ela. Às vezes só uma é suficiente, mas depende também
da distância entre a borda inferior da costela e a parte aqui em cima da pelve, né, da bacia. Da né? crista ilíaca. Então, quanto menor essa distância, talvez mais costelas você tem que fazer esse remodelamento, que o nome dessa cirurgia é remodelação costal. Né? Então, quanto menor essa distância, talvez mais costelas você tem que fraturar. Se a distância já for um pouco maior, você consegue moldar apenas uma menor quantidade de costela e conseguir dar o resto apenas com a lipo. E o pós-operatório dessa cirurgia? No pós-operatório, a paciente ela vai ter que usar uma cinta especial para poder, como se fosse aqueles espartilhos das idades. Os corsês, né? Exatamente. Para poder manter essa cintura na posição que a gente quer ficar, que a gente quer que fique, né? E quando essa fratura ela consolidar, ela cicatrizar, aí ela já consegue ficar sozinha sem usar essa cinta. Nossa senhora, deve ser um pós-operatório bem dolorosozinho, né? Acredita que não. Costela é uma das coisas que mais dói. Eu lembro que há um tempo atrás eu tive um acidente de kart e eu tive uma pancada. Eu fui 3 vezes fazer exame para ver se eu tinha fraturado alguma costela, mas não, só pela pancada, porque é uma região muito inervada. Mas como a gente faz essa fratura de forma controlada, a gente vai... planejada, a gente vai fazer... Inclusive... O tipo de serra que a gente usa para poder fazer essa fratura é uma serra que ela só corta osso. Se eu passar no músculo, se eu passar no nervo, se eu passar em qualquer outra coisa, ela não vai causar dano nenhum. Tem isso? Meu Deus. Ela vibra numa frequência que, pela frequência que ela vibra, ela só vai causar essa fratura no osso. Por isso que é uma técnica bem segura. E o pós-operatório é bem tranquilo. Nenhuma das pacientes que a gente fez até agora se queixou de dor. Já pegaram mais ou menos quantos pacientes? Eu acho que a nossa casuística atualmente está entre, acho que 7 e 10. Não temos tantos casos ainda, mas porque o pessoal não procura. Tá começando não sabem na verdade, está existe. começando a procurar mais, né? Porque começam os famosos a fazerem e a publicar que fez isso e aquilo, pronto. Teve até, por exemplo, a Sheila Carvalho, eu acho que você viu, né? Que ela retirou os procedimentos faciais que ela tinha feito, os preenchimentos e tudo mais. E aí tá todo mundo tacando pau nela, né? Por isso. E eu concordo com ela, né? Me julguem. Mas eu acho que a gente passou por eu diria, na minha opinião, um período de trevas aí, onde essa busca pela perfeição, pelo belo, né? Foi trazendo cada vez resultados mais artificiais, onde projetar aumento, deixar o lábio maior, acabou sendo sinônimo de beleza, que na minha opinião não é. Eu acho que quanto mais natural a pessoa for, mais bonita ela fica. É tanto que se você pegar estátuas gregas de 1000 anos, 2000 anos atrás, elas vão ser bonitas hoje. Né? E talvez, se você conseguir dar uma aparência bela dentro da proporção que é natural, ela vai continuar sendo bela daqui a 1000 anos. Diferente de moda, que se eu deixar a boca muito grande, a região malar muito grande, hoje podem até achar bonito porque é modinha, mas daqui a 5, 10 anos podem não ser. E a gente está vendo isso agora. E eu tento sempre mostrar isso para o paciente. Quando o paciente chega e fala, eu quero isso, eu quero aquilo, eu falei, calma. Vamos ver primeiro o que está faltando no seu rosto. Né? O paciente chega, às vezes tem um pouco de consumo nessa região malar aqui, tem realmente um lábio superior muito fino, ou o lábio inferior da mesmo tamanho do superior. Então, assim, existem proporções que são ideais, a gente vai ver isso durante a avaliação, por isso que a avaliação é importante, a gente vai ver isso durante a avaliação, a gente vai ver o que está faltando. E essa proporção ela muda entre as pessoas. Uma pessoa que é negra, eu não posso fazer um lábio de uma pessoa branca como um lábio de uma pessoa que é negra, porque as proporções delas são diferentes. A negra tem um lábio inferior muito mais carnudo, né? Aquele lábio mais cheinho, então é maior. Então a gente tenta dar não só essa proporção, ela vai variar tanto de pessoa para pessoa como na idade, de acordo com a idade, né? Então a gente vai devolver a harmonia, né? A harmonia do rosto. A gente não vai botar mais onde não precisa, a gente vai botar só apenas onde precisa. Vocês estão gostando do papo? Tenho certeza que sim, né? Mas eu tenho que chamar agora o intervalo e já a gente retorna.